Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez buscando aprender um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, fortalecer a nossa alma, tantas vezes cansada na jornada que a gente se propõe a fazer, né? Que nós possamos, nesse momento, recuperar, né, recarregar as nossas energias, que a gente possa estar bem conectado com essas falanges de luz que sempre nos assistem. E que este momento sagrado das 18 horas, esse momento que muitas pessoas se recolhem para a oração, que nós possamos, no nosso momento aqui juntos, neste grupo, somarmos com vibrações de luz, de saúde, de gratidão, de paz e de alegria. Muita gratidão pela vida, gratidão por todos os momentos vivenciados, os momentos felizes que aquecem o nosso coração, os momentos difíceis que nos ensinam a amar, a aprender, que nos ensinam a evoluir, não é mesmo? Então, que nesse instante possamos lembrar de Jesus, ele que disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, que nós possamos agora lembrar de Jesus e rogar a ele que presente aqui conosco possa abençoar a cada um de nós, possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos e todas aquelas pessoas que nesse momento necessitam de saúde, de tranquilidade, de paz, de fé, daquele abraço de luz para fortalecer. Que todos possam receber o nosso amor, o amor e o amparo de Jesus. E que assim, somando as nossas energias, possamos ajudar a construir um momento de tranquilidade para todos nós e para aqueles que vão receber as nossas vibrações fraternas. Sejam bem-vindos. Aqui no chat ao vivo, vamos ver quem já está aqui. Ricardo Grilo, boa noite, seja bem-vindo. Maria Cecília, boa noite, que coisa boa conseguindo participar. Fernanda, coisa boa você aqui também. Paulo Parachim, que beleza, né? Sejam bem-vindos. Boa noite, com saúde e paz também para o senhor, seu Paulo, para toda a sua família. Então, que vocês possam receber muitas vibrações de luz. Obrigado pelas mensagens carinhosas. E também você que não colocou sua mensagem aqui, mas está conosco nessa corrente de vibrações. Obrigada pela participação, né? Hoje eu peguei aqui esse livro de nome Alma e Coração. Esse livro é autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tem mensagens belíssimas. Hoje eu vou ler o capítulo 6. O capítulo 6 tem o título Dar, né? Eu vou ler as palavras de Emmanuel. As maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre das doações que fizermos. Dar, na essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. Muitos acreditam ainda que o ato de auxiliar procede exclusivamente daqueles que se garantem sobre poderes amoedados. Em verdade, ninguém subestime o bem que o dinheiro doado ou emprestado consegue fazer. Entretanto, não se infira daí que a doação seja privilégio de irmãos chamados transitoriamente à mordomia da finança terrestre. Todos podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza, encorajamento. Às vezes, basta um sorriso para varrer a solidão. Uma frase de solidariedade
É capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento crestou a esperança. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência é a doação dos recursos próprios. Paciência, doação de tranquilidade interior. Tolerância, doação de entendimento. Sacrifício, doação de si mesmo. Toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, suplementada de valores sempre maiores. Quem deseja imprimir mais rendimento e progresso em suas tarefas e obrigações, procure ampliar os seus dispositivos de auxílio aos outros e observará sem delonga os resultados felizes de semelhante cometimento. Isso ocorre porque em todo o universo as leis divinas se baseiam em amor, no que, no fundo, é a onipresença de Deus, em doações eternas. Em qualquer soma de prosperidade, paz, realização e plenitude, o serviço ao próximo é a parcela mais importante. A única, aliás, suscetível de sustentar as outras atividades que compõem a estrutura do êxito. Dado que possas e tenhas, do que sejas e representes, na convicção de que a tua dádiva é investimento na organização crediária da vida, afiançando os saques de recursos e forças dos quais necessites para o caminho. Dar e dar-se-te-á, ensinou-nos o Cristo de Deus. Unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Lição bonita, né? Emmanuel fala que em alguns momentos parece um poema assim que toca na nossa alma, né? Ele começa falando que as maiores transformações da nossa vida surgem quase sempre das doações que fizermos. Quando nós doamos, quando nós chegamos ao mundo do outro, né? Com a doação. Se a gente for olhar no dicionário, o verbo dar tem inúmeros conceitos, né? Mas eu achei interessante que esse verbo tem 3 sentidos que somam tudo isso que o Emmanuel nos diz. Primeiro, o dicionário fala que dar é um verbo bitransitivo, oferecer alguma coisa a alguém sem pedir nada em troca. Por exemplo, fulano deu comida ao seu ajudante, né? Então, o que acontece? Quando eu ofereço uma coisa sem pedir nada em troca, isso é muito valioso, né? Porque às vezes a gente dá com uma mão e quer cobrar da outra, né? Ou a gente acha que porque a gente fez o bem, para o resto da vida aquela pessoa nos deve a obrigação da gratidão, né? E não é bem assim. Um outro sentido de dar é quando a gente oferta como presente algo, né? Deu ao filho um carrinho, né? Deu ao filho o melhor dos seus sorrisos enquanto estava internado, né? Quando também a gente incita uma imitação, por exemplo, dar o exemplo. Então, essas três, me sumiu a palavra, interpretações, né, esses 3 sentidos do dar, vêm exatamente de acordo com o que Emmanuel fala ao longo desse texto. E o que é mais importante, ele fala que dar, na essência, significa abrir caminhos, oportunidades, multiplicar relações. Quem dá nunca se sente só, porque estabelece relações importantes, né? Eu dou amor ao filho, eu dou amor
a pessoa que está cuidando da minha mãe, por exemplo, né? Então, quando eu estabeleço uma vinculação de gratidão, a gente faz um elo muito forte, né? E além de estabelecer relações, a gente pensa assim, o quanto que eu abro caminhos para mim e para o outro diferentes. Eu coloco aquela energia de vida em movimento. E isso é tão importante, né? Quando eu participo de uma campanha, quando eu vou doar sangue é, para alguém, né? Quando eu vou doar o meu tempo ouvindo alguém que está angustiado, isso tudo é tão importante, isso movimenta energeticamente a mim que estou doando e ao outro que está recebendo, ou vice-versa. É muito importante a gente se lembrar disso. A vida é movimento. O movimento da energia que vai, que você recebe, doa e recebe, esse trânsito energético, ele faz com que a vida fique rica, rica de momentos, rica de sentimentos, né? Aí, Emmanuel diz que nós não podemos subestimar o bem e achar que o bem é algo que só quem tem grana faça. Não é. Porque muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro e não acordou para o fato de doar. E tem coisas que não precisam de riqueza, como, por exemplo, um sorriso, como, por exemplo, uma palavra, um consolo no momento de dor, uma visita a um doente, né? Isso não precisa de dinheiro, mas precisa do desejo de dar sem pensar em receber. Dar com o coração repleto de amor para que a pessoa sinta naquele ato não apenas o que recebeu, mas o amor envolvido nesse ato. Então, quando a gente é gentil, que a gente dá da nossa gentileza, nós estamos fazendo algo muito importante para o outro. É tão bom quando a gente chega no aeroporto, ou lá na Receita Federal, ou no colégio que eu vou matricular o filho num curso, e tem uma atendente dedicada, gentil, que a gente sente que ela quer nos ajudar a resolver os problemas, a cumprir nossa meta. Isso é tão importante, não é? Quando a gente vê as atendentes no banco, que percebe que a gente não está conseguindo fazer a operação, que não está dando certo ali na maquininha, e vem nos ajudar. E como é difícil quando a gente tantas vezes é destratado, ou é tratado sem respeito, ou sem gentileza, né? E aí nós nos lembramos que Jesus falou, que a gente possa fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, né? Bom, então, Emmanuel fala uma coisa linda, essa frase aqui, se tiver alguém que queira digitar no chat ao vivo, vai ser muito bom. Basta um sorriso para varrer a solidão. Gente, quando você direciona um sorriso para o outro, você tirou a solidão da vida daquela pessoa. Porque você olha para ela, sorri, e aquilo ali é muito importante, né? Quantas vezes nós estamos carentes de um sorriso? E quando recebemos, a gente não se sente mais sozinho, a gente não se sente mais tão perdido, tão triste, não é? Quantas vezes um sorriso muda a nossa vida, né? Às vezes a gente não sabe, a gente pode saber de uma idosa que mora sozinha em uma casa, de repente vai pegar um ônibus, e quando alguém sorri, deixa ela sentar, ou enxerga essa idosa, nossa, como é fantástico isso, né? Ela sentir que a estão enxergando, que ela existe, né? Então, basta um sorriso para varrer a solidão, né? Tanto recebendo quanto doando. Porque quando eu estou um caquinho naquele dia de cansaço, ou de tristeza, ou de preocupação, e eu consigo esboçar um sorriso para alguém, eu já me conectei.
eu começo a sair da minha solidão, né? E quando eu recebo, melhor ainda. Como é bom alguém sorrir para a gente, não é? Alguém olhar para a gente com alegria. Bom, Emmanuel coloca que uma frase de solidariedade, conte comigo, estou aqui para o que você precisar, estabelece uma nova, assim, uma vida nova naquele espírito que está sem esperança. Então, quando a gente sabe, olha, vou rezar por você, pronto, já deu uma esperança, a gente já, aquele coração sofrido, né, que cortou a esperança da sua vida, volta a ter uma vida nova. Porque é muito bom a gente sentir que alguém acredita em nós, alguém acredita no Pai, alguém acredita no universo, e que a vida, sim, tem reviravoltas, e que tudo pode, num primeiro momento, parecer assim, algo horrível, uma dor muito grande, de repente aquilo ali ser uma bênção e mudar a nossa vida. Quantos relatos de pessoas que depois de um período de quimioterapia muda a vida, passa a apreciar o pôr do sol, a olhar coisas pequeninas que antes passava bem batido, né? De uma forma diferente. E depois Emmanuel fala que todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar, né? Eu achei isso aqui tão interessante que eu nunca tinha pensado. A beneficência, por exemplo, né? A beneficência é dar dos seus próprios recursos. E é mesmo, né? Eu não tinha pensado por isso, que é um ato de dar a beneficência. A paciência é uma doação da sua tranquilidade interior. Olha que bonito, né? A paciência é uma doação de tranquilidade interior. Você constrói isso, né, internamente e doa. Né? É ouvir uma, duas, três vezes aquela vozinha que está com Alzheimer. Né? É ouvir aquele aluno que não está compreendendo o que você está ensinando. Né? É ter a paciência de esperar numa fila do mercado sem rogar praga em ninguém, nem quem está com o carrinho muito cheio. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Bom, a tolerância é uma doação de entendimento. Olha que coisa bacana, gente. Eu entender que o outro pensa diferente, que o outro é diferente de mim, e eu entender o momento do outro e ser tolerante. Às vezes a pessoa está num momento difícil, olha, momento que você está com dor de parto, com cólica renal, cólica de vesícula, dor de dente, às vezes você fica muito irritado, né? Porque a dor tira a gente do prumo. Então, quando eu tolero o mau humor do outro, sabendo que ele está com uma cólica dessa, eu estou sendo tolerante, né? Eu estou entendendo o que está acontecendo ali. É fácil? Não. Mas a gente precisa entender o momento do outro. Precisa entender a limitação do outro e não exigir que ele seja como a gente. Assim como a gente fica agradecido quando alguém entende as nossas próprias limitações, né? O sacrifício é a doação de si mesmo, né? Quantas vezes a pessoa se sacrifica para criar um filho, para estudar? Quantas vezes a pessoa se sacrifica para frequentar uma escola onde tem que andar quilômetros, né, no barro? Quantas vezes a pessoa se sacrifica com um prato de comida e para o filho não ficar com fome, deixa aquele prato de comida para o filho? Quantas vezes a gente sacrifica abrindo mão de projetos, porque naquele momento alguém precisa da gente, e a gente adia esse projeto para depois. Tudo isso é dar, tudo isso é iluminar a nossa estrada, né? E nós temos que lembrar da lei de ação e reação lembrada por Emmanuel. O que eu dou, volta para mim. O que eu jogo para o universo, volta para mim. Hoje eu conversava com uma amiga e ela falou, eu desejei tanto uma babá,
para o meu filho, né? Tanto que, de repente, ela descobriu que uma amiga ia se mudar e que a babá dela estaria disponível. Assim, ela nem chegou a anunciar com referência e tudo mais, mas ela estava orando tanto e com tanta confiança, jogando para o universo, né, que ajudasse, e de repente, quando menos se espera, o universo responde. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o que eu jogo volta. Se eu jogo tristeza por onde eu passo, se eu sou doadora de tristeza, de desânimo, se eu sou doadora de notícias catastróficas, eu fico com aquela energia que chega para mim. Então, eu preciso de ser um portador da boa nova. É por isso que é importante eu me conectar profundamente com Cristo, o máximo que eu conseguir, para que eu seja como se fosse assim, quem olhar para mim, ver em mim um representante do Cristo, né? Isso é muito importante. Então, tudo volta infalivelmente ao seu doador. É o efeito bumerangue. Jogou, volta. Então, se eu quero receber das pessoas respeito, tranquilidade, paz, tolerância, eu preciso de jogar tudo isso para o outro, para o universo. Não existe uma forma de eu destratar o outro e ser muito bem tratado, pois não vai acontecer, né? Bom, então, Emmanuel nos lembra que quem quiser progredir, evoluir, precisa de ampliar os seus dispositivos de auxílio. O que significa isso? Não é apenas eu doar de vez em quando. É claro que é importante eu fazer uma doação de cobertor uma vez por ano no inverno. É importante eu doar brinquedos no Dia das Crianças para alegrar crianças que não recebem, né? Ou eu doar a cesta básica para quem não tem fome. Essa doação é muito importante. Mas eu estou falando de ampliar a nossa doação. Então, é procurar ter mais paciência para doar paciência. Procurar ter tolerância para doar entendimento, né? É procurar cultivar mais alegria internamente, olhar o lado bom para que eu possa jogar isso e retomar, né? Então, se eu quiser progredir e perceber uma felicidade, uma paz no meu coração, eu preciso de ampliar a minha área de doação, porque o universo é pura doação. O universo ele é formado pela doação do Pai, algumas eternas, né? Então Deus doa para nós a vida no planeta, a vida, a natureza, cada vidinha, seja de um verme, seja de uma borboleta, um passarinho, um porquinho, um cachorro, um ser humano, é doação. Nós estamos dentro, inundados aqui, né, mergulhados no fluido universal, que é doação divina. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós nascemos através da doação, do amor, da bondade de Deus, nosso Pai. Então, que a gente possa retribuir para o universo essas doações em forma de luz, em forma de virtudes, em forma de amor, de caridade, em forma de alegria, de gratidão. Bom, e outra coisa que é muito importante, né? Dar e dar-se-te-á. Isso foi Jesus que falou. Eu preciso dar para receber do universo. Que é isso, né? Deus sempre nos dá. Aí nós precisamos de cumprir a nossa parte e dar também, né? Quando Deus nos brinda com filhos, por exemplo, eu preciso de dar amor, educação, carinho e gratidão por ter esses filhos. Quando Deus me oferece uma inteligência, eu preciso de usar essa inteligência para o bem, porque eu fui criada para isso. Quando Deus nos dá saúde,
Eu preciso de viver com essa plenitude de saúde e viver a vida com muita gratidão, com muita doação. Quando a gente percebe isso, a gente vê que nós podemos dar muito mais. Que nós estamos, assim, adiando, estamos sendo um pouco inconsequentes por não colocarmos a nossa atenção na importância do dar, né? E Emmanuel termina: unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Se eu quero bênçãos na minha vida, eu preciso ofertar bênçãos. E aqui eu trouxe algumas frases maravilhosas dessas pessoas que são, assim, referência para nós, né? Que doaram, sacrificaram, doaram a sua vida, o seu tempo, os seus momentos, o seu amor para nós. Chico Xavier fala o seguinte: cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno dos seus próprios passos. Olha que coisa linda, gente. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno dos próprios passos. É o plantar luz e ficar com a luz e colher luz. É a proteção. Qual é o melhor escudo de todos contra o mal? Contra o mal olhado, contra o olho gordo, contra o trabalho, contra tudo que possa fazer contra a gente. É a prática do bem. Então, quando nós estamos praticando o bem para o próximo, nós estamos nos cercando de luz, e esse escudo de luz nos protege de muito mal, né? Chico Xavier tem outra frase: quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma, o que eu falei antes, né? A alma se movimenta dando e recebendo. Então eu dou, eu pratico o bem e recebo o bem. E isso movimenta as minhas forças da alma. Quem faz isso normalmente dificilmente está se sentindo sem energia, sem força, desenergizado. Por quê? Porque está movimentando, e vida é movimento, energia parada não. A felicidade não entra em portas trancadas. Chico Xavier. Olha que bonito isso. Eu preciso de abrir as portas. Eu preciso de ir até o outro, de deixar que o outro venha até mim. Portas abertas para me relacionar, para doar, para trocar. Achei fantástica essa frase do Chico. E nós nos lembramos também Madre Teresa de Calcutá, que foi uma pessoa que doou a sua vida para o bem, para a caridade, saiu do seu país e teve o desejo de ir para a Índia cuidar dos pobres, né? Daquele terceiro mundo tão complicado. Madre Teresa, ela tem uma frase que fala o seguinte: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Olha que lindo isso, gente. Não devemos permitir que alguém saia da nossa vida, da nossa presença, sem se sentir melhor e mais feliz. É aquele cliente, é o paciente, é um familiar que veio te visitar, né? É aquela pessoa que foi te vender alguma coisa, foi um motoboy que foi entregar uma comida, alguma coisa. Então, nós precisamos de enviar muita energia de paz, de luz, para que a pessoa saia daquele micro assim, momento com a gente. Oi, oi, tudo bom? Muito obrigado. Mas assim, que a gente possa doar muito amor, para que a pessoa saia da nossa presença se sentindo reabastecida no amor, né? É muito bonito isso, né? E Joana de Ângeles, mentora, ela fala o seguinte: quando repartes com amor, multiplicas a esperança, favorecendo a alegria.
menos tem aquele que se nega a doar algo. Profundo isso de Joana, né? Quando repartimos o que for, o pão material, o pão espiritual, o sentimento com amor, nós multiplicamos esperança, favorecemos a alegria daquele que recebe e a alegria nossa que doa. Menos tem aquele que se nega a doar algo. Por quê? Eu vou ter menos alegria, né? Eu vou ter menos luz se eu ficar com as portas do meu ser, da minha casa, trancados, sem troca alguma, né? Menos tem aquele que se nega a doar algo. Isso é importante. E finalizo aqui com uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Temos que ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou fome de amizade. Então, saiamos do nosso comodismo. Nós não somos mais Rapunzel para ficarmos na torre esperando alguém subir pelas nossas tranças. Nós não somos mais ninguém que fica enclausurado, né, sem o contato. Nós somos pessoas criadas para convivermos. E a nossa convivência precisa de ser a grande oportunidade de doação. Temos que ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Quantas vezes as pessoas estão com fome e não falam e não saem à rua para mendigar? Quantas vezes a pessoa está quieta, calada no seu mundo, sem se comunicar, e a gente vê aquelas mensagens facebookianas, né? Aquelas mensagens, se não te procura, não faz falta, ignora, esquece. Não é assim. Às vezes o outro não te procura porque está trancado dentro da sua tristeza, da sua depressão, do seu pânico. Então nós temos que procurar sempre. Ali pode estar faltando amor, pode estar faltando pão, amizade, né? Então que nós possamos ir ao encontro do outro e dar o que de melhor tivermos no nosso coração, na nossa mente, na nossa mesa. Vamos refletir sobre essa lição de hoje com muito carinho, com muita atenção, né? E nesse momento nós vamos ter aqui o nosso momento de doação. Nós vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece, primeiro doando o que tivermos de melhor para aqueles que necessitam. E depois recebendo do universo essa doação maravilhosa. Jesus, querido amigo, Mestre, farol das nossas vidas, nós rogamos a Ti, Jesus, neste momento, a Sua presença entre nós, que a Sua luz possa se somar a todas as doações do universo que vêm em forma da luz do sol, da luz da lua, do alimento, da árvore com seus frutos, das pessoas que nos cercam, da nossa inteligência, da nossa possibilidade de convivência harmoniosa, amorosa. Jesus querido, nós rogamos a Ti que as nossas vibrações de luz agora sejam somadas e enviadas a todos aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, que se encontram nos bancos das praças, que se encontram nos quartos dos asilos ou dos orfanatos, que se encontram sozinhos e desesperançosos em seus lares, que se encontram com fome embaixo dos viadutos. Ah, Jesus querido, que possam as nossas energias, somadas às energias de todos aqueles que desejam o bem da humanidade, levar até os nossos irmãos sofredores, doentes, aos nossos irmãos infelizes, toda a paz, todo o bem, toda a luz, toda a energia e vibração de amor que nesse instante nós doamos. Obrigada, Jesus. E que o Senhor possa
abençoar a cada um de nós, abençoar os nossos lares, os nossos familiares e amigos, encarnados ou desencarnados. Que o Senhor possa, Jesus, estar conosco sempre, como sempre esteve no passado, no dia de hoje e todas as nossas vidas futuras. Permita, querido Mestre, que nós tenhamos a oportunidade, a coragem de diariamente doarmos um pouco de nós para os que necessitam, em Teu nome. Que nós possamos agradecer a vida, a inteligência, agradecer o progresso da medicina, que tanto nos tem auxiliado, o progresso da informática, que nos permite esse encontro entre países, cidades e grupos tão diferentes. Agradecemos por essas lições, Jesus querido, que nos colocam para pensar e para trabalhar. O nosso interior, buscando retirar as trevas do pessimismo, da reclamação, do isolamento, em luz de otimismo, de gratidão e da convivência com os diferentes, porque somos todos flores do mesmo jardim, cada um com a sua cor, com a sua característica, com o seu jeito de ser. Auxilia-nos, Jesus, hoje e sempre. Finalizamos o nosso estudo e oração com essa prece, agradecendo ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso pela vida, agradecendo a nossa Mãe Santíssima por todo o amor, por toda a proteção e carinho, agradecendo a Jesus, o farol das nossas vidas, a presença dos mentores, médicos, todos aqueles que nos assistem no momento de estudo e oração, agradecendo a existência de tantas pessoas, os nossos familiares, amigos, anjos da guarda, para nos auxiliar na nossa jornada. Obrigada, que assim seja. Pois bem, amigos queridos, que bom fechar a nossa semana com essas vibrações, né? Obrigada pela presença de todos vocês, obrigada para quem vai assistir depois, porque não pôde estar presente às 18 horas. Quem gostou, compartilhe o nosso estudo e se inscreva no nosso canal, porque seguiremos juntinhos. Próxima semana teremos estudo e oração segunda às 20 horas, quarta 20 horas e sexta às 18 horas. Até breve, até segunda, se Deus quiser. E eu sempre brinco, Ele há de querer. Boa noite a todos, muito obrigada.